dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de vez. Bem, hoje nosso tema: fora da caridade não há salvação. Páscoa, a gente é mais envolvido com a passagem de Jesus e nada como procurar compreender melhor o mais santo dos maiores dos pedidos que ele nos fez, que é amar uns aos outros, né? Então, nosso tema hoje é esse. A nossa irmã Kênia vai atuar com a gente. E aqui a gente vai pedir a todos que, se possível, desliguem o celular ou coloquem no silencioso, né? Para que ocorra da melhor forma possível a harmonia no ambiente. Tá? Nossas palestras estão sendo gravadas e poderão ser acessadas no YouTube, em Fraternidade Espírita Irmão Milanês. Logo após a prece final, nós teremos o passe. Quem estiver propício a tomá-lo. Vamos então agradecer. Agradecer por estarmos aqui hoje. Agradecer a Jesus, nossa Mãe Santíssima, por a gente ter tomado essa decisão, mesmo que às vezes a gente atrasa do que a força, né? Muitas vezes o nosso anjo guardião, ele coloca um laço, um chicote para trazer a gente aqui, porque a gente é muito teimoso. Muitas vezes a gente é teimoso, né? Em buscar o caminho da luz. Então vamos agradecer a Jesus por ter permitido, a Jesus por nos ajudar a compreender melhor as palavras que são ditas, a nossa Mãe Santíssima, ao irmão Milanês e toda a equipe que nos socorre, que nos atende, que nos dá forças, que nos ajuda na compreensão, que cura nossas mazelas, né? Com passe, com as energias boas dessa reunião. Então, vamos rogar a Jesus esse amparo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Passo a palavra para o nosso Senhor. Bom dia. Bom dia. O nosso primeiro ato de caridade está sendo executado agora. Quem está aqui hoje está fazendo a caridade, está me ouvindo. Fora da caridade não há salvação. Nos meus estudos, eu achei uma exposição da Anete Guimarães, aonde ela fala do espiritismo e da ciência. Aonde eu gostei muito da exposição dela, então
que ela tem de praticar a verdadeira verdade. E o que o livro Mundo Maior e a pesquisa trouxe para nós? André Luiz fala que nós temos os gânglios basais, onde fica arquivado o nosso passado, onde fica o nosso hábito e o nosso automatismo. Temos também os dois lobos, que são o lobo frontal, onde fica o nosso presente. É nesse lobo frontal, que é o presente, fica o nosso esforço e a vontade. E temos o lobo pré-frontal, que é onde fica o nosso futuro. E André Luiz fala que é onde está o nosso ideal e a meta superior a ser alcançada. Quer dizer, o lobo pré-frontal é onde nós nos conectamos com a divindade, com Deus. Então, quando nós praticamos a caridade, essa parte do nosso cérebro, ela é ativada. E aí nós verdadeiramente estamos praticando algo de acordo com a lei divina. E isso não é somente relacionado à caridade, não. Está em qualquer decisão da nossa vida. Quando nós decidimos algo e aquilo realmente dá certo, é porque nós colocamos essa parte do nosso cérebro, que é onde fica o nosso contato com a divindade em ação. Nós nos esforçamos, nós fizemos um sacrifício para aquilo acontecer. Aí é uma exposição muito interessante, porque o tríplice aspecto da doutrina é ciência, filosofia e religião. E ela nos traz o espiritismo ligado à ciência. E o espiritismo, ele não está fora da ciência. E o tema aqui, que o tema dela, né, era deixa eu pegar aqui de novo. A visão científica da caridade. O nosso tema é fora da caridade, não há salvação, que é o lema da doutrina espírita. Mas quando que isso surgiu? Por que surgiu? Kardec nos disse isso. E lá na Revista Espírita, em janeiro de 1861, nos fala, Kardec nos traz o porquê dele ter dito isso. O tema desse edital, que ele colocou lá na revista, e depois também eu vou trazer
a doutrina dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. E um dos seus achados, porque o livro Obras Póstumas, ele foi lançado após o seu desencarne, encontra lá em um determinado momento um papel aonde ele coloca, vou dizer assim, foi no seu momento em que ele pegou lá o seu diário, escreveu aquilo que ele estava lembrando, Não sei se ainda existe diário desse século ainda. E ele fala sobre a sua prática da caridade. Ele fala coisas que ele fez, mas ele deixa claro que ele não estava falando aquilo, escrevendo aquilo para se vangloriar. Ele estava em uma conversa íntima com ele, assim como nós temos de vez em quando. Eu ajudo tantas pessoas. Eu sou a ovelha negra da família, mas na hora que precisa todo mundo vem até a mim. Nós não temos esse momento? Foi o momento dele. E ele escreve o seguinte: eis como entendo a caridade cristã. Ele traçando tudo que ele faz. Compreendo uma religião. Ele fala que a caridade é uma religião. Uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem. E com mais forte razão, que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Então, Kardec, aqui em um dos seus momentos íntimos, ele nos fala que a caridade é uma religião. Ela está ao alcance de todos. Qualquer um de nós pode fazer a caridade, independente da situação financeira em que ele se encontra. A caridade é algo natural nossa. Nós precisamos exercitar até o ponto e entrarmos em conectividade com Deus e aí ela ser um hábito nosso. Nós não conseguimos mais deixar o nosso dia a dia de praticar a caridade, assim como Cristo nos ensinou. E lá no Evangelho, os evangelistas nos trouxe: não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Isso aqui é a prática da caridade. Mas nós não podemos deixar o irmão saber o que a outra está fazendo. E o que é isso? Isso é o exercício da caridade. Isso aqui é uma filantropia. A partir do momento que você divulga o que você faz e às vezes é até recompensado por isso, você está praticando a caridade. Que faz a mão direita, ou seja, você não precisa falar o que você está fazendo, o bem que você está levando ao bem, a caridade que você pratica. Só que penso eu, nos dias de hoje, que as pessoas se inspiram em boas ações, então vale a ressaltar assim que existe a possibilidade de a gente estar ensinando outras pessoas através de determinados projetos, divulgando. Sim. A casa espírita, ela divulga as ações da caridade dela. Mas nós não podemos nos deixar o quê? Vangloriar com aquilo que nós estamos fazendo.
partir do momento que você coloca bater no peito, eu sou, eu sou, eu sou, aí já deixa de ser caridade. Porque nós temos de lembrar que o Evangelho de Cristo, ele é baseado no amor, na caridade e na humildade. Né? E a humildade, a pessoa humilde, ela não se coloca, a gente não vê a humildade da pessoa, não é na roupa que ela usa, não é no sapato que ela usa, e sim nas ações que ela está fazendo. Aí nós temos de lembrar disso. Eu participo de vários eventos aonde eu recolho alimento, roupa. É uma coisa divulgada, mas o que acontece? Nós o quê? Nos retraímos. Nós não apontamos o dedo. Vou usar a Rosária, que eu conheço e sei o nome dela aqui, não vou errar. Eu não vou saindo por aí, falando por aí, que eu ajudo a Rosária de forma alguma. Aí eu vou deixar de praticar a caridade. Porque os nossos irmãos que são necessitados, por mais que eles sejam necessitados, passem por necessidades moral e material, eles também têm um pingo de orgulho que a gente tem. Aí já pensou o tempo todo? Eu ajudo o fulano. A pessoa vai acabar o quê? Dependendo do estado do espírito dela, ela vai entrar nessa depressão. A filantropia, que ela faz a caridade e recebe algo em troca, ela se baseia mais ou menos nisso daqui. Mas nós temos muitos filantrópicos que eles fazem a caridade e não saem divulgando. Sabemos que a empresa faz isso, que fulano faz isso, mas ele é o quê? Uma caixinha ali fechada. Ele não fala, eu ajudo fulano de tal, eu ajudo a região tal. Nós podemos dizer que a caridade é o desprendimento dos bens materiais de uma forma grosseira? Pode sim. Porque a pessoa que ela não é muito materialista e nem materialista, ela tem mais facilidade em ver que ela tem 5 copos, mas ela precisa só de um. Então ela pode doar um aqui hoje, outro amanhã e outro amanhã lá em outro lugar. E a pessoa mais materialista, ela vai estar o quê? Arraigada naquilo e não vai conseguir o quê? Se livrar de nada. Às vezes ela é obrigada a praticar a caridade. E aqui a caridade material. Nós temos também de olhar a caridade o quê? Moral. Que é o quê? A caridade que o Cristo nos ensinou. E lá na pergunta 866 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta isso aos espíritos, né, eles respondem uma caridade totalmente voltada para a moral. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos,
rede social, se você não ganhar um coraçãozinho, o seu dia acaba. Nós não estamos conseguindo trabalhar nessa medida. O perdão, aqui eu vou falar igual eu peguei. O perdão é o ato de livrar alguém de uma culpa, dívida ou obrigação. Então, quando a espiritualidade nos traz como era o entendimento da caridade para o Cristo, nós não vemos aqui a palavra uma coisa relacionada ao materialismo, e sim uma caridade totalmente voltada ao moral. Só que nós precisamos do materialismo. Nós precisamos de comer, vestir, se for uma roupa bonita, melhor ainda. Se for uma comida daqueles banquetes, melhor ainda. Todos nós queremos isso. Não é porque nós somos espíritas, nós temos de falar, eu não ligo para isso, porque aí nós vamos estar fugindo da nossa caminhada. Porque nós ligamos sim. Nós ligamos sim. Nós queremos sim divulgar a caridade que nós fazemos. Porque nós queremos incentivar, nós queremos dar exemplo. Nós queremos mostrar que nós estamos o quê? Largando o materialismo, desprendendo do materialismo, e nós sabemos o quê? Dividir. Um exemplo prático. Hoje, Páscoa, ressurreição do Cristo, campanha do quilo. Eu nunca fiz a campanha do quilo, nunca fiz, mas eu já ouvi que é uma tarefa difícil, porque tem de pedir e muitas vezes não se consegue aquilo que o pessoal da campanha do quilo está o quê? Foi proposto a conseguir para poder fazer a caridade para os assistidos da casa espírita. Quantos esse mês ficaram de fazer uma doação da campanha do quilo por causa do ovo de R$100? Por causa do ovo de R$150 que não podia deixar de ser comprado. Quando nós trabalhamos em conexão com a lei divina, nós trabalhamos em conexão com Deus, esse ovo deixa de ser prioridade para nós. E aí, ao invés de nós darmos o ovo, nós vamos fazer o culto no lar, no horário do almoço de domingo, que é o nosso alimento espiritual. É uma crítica. Para quem comprou o ovo de 100 e deixou de fazer a doação, é uma crítica. Mas para quem tem consciência, de forma alguma será uma crítica. Quantos pais que às vezes, por causa da sociedade, vão deixar de comprar algo útil em casa para poder agradar a criança que ainda não tem o entendimento e ele ganhar um ovo de Páscoa? Se você fazer uma mesa aí nova, uma criança de 1 ano. A sociedade faz isso com a gente. Por que ela faz isso com a gente? Porque nós esquecemos quem nós somos. Será que é a sociedade mesmo que faz isso com a gente, ou a gente que quer agradar a sociedade? Os dois. Porque muitas vezes nós nos envergonhamos de certas coisas, porque nós vamos chegar ali na rua e nós vamos estar diferentes. Então é os dois. E aí, quando nós estamos fracos espiritualmente, nós nos deixamos levar. É como nós estarmos apaixonados
pelo nosso primeiro namorado, pela nossa primeira namorada. Nós ficamos iludidos. E aí nós caímos nessa teia. Nós caímos nessa teia. Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual da mocidade, da casa onde eu faço tarefa, ela pede aos jovens, e a nós também, porque nós somos jovens, para não se massificarem. Ou seja, participem do mundo, mas não se misturem muito. E ser diferente é bom. Divulgar a sua diferença é boa. Divulgar que você é cristão é excelente, porque aí você vai contaminando o restante. Pedro de Camargo fala que o Cristo nos uniu como pérolas em cordões de esperança. Se você não for diferente e não contaminar as outras pessoas com o Cristo, com o Deus que tem dentro de você, você não vai participar desse cordão. Você vai estar em outro cordão. Então nós podemos dizer que somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Graças a Deus. Nós não somos lagartixas. Nós não somos lagartixas. Graças a Deus. Né? Cada um aqui nessa escola, que é a Terra, está em um grau de evolução diferente. Ninguém está no mesmo grau de evolução, porque senão vai ficar até chato. Porque aí a gente não vai aprender. Quem assistiu o nosso lar, não viu lá André, a família que eu nem planejei falar, isso até esqueci o nome deles lá, todo mundo almoçando a sopinha, todo mundo conversando com o mesmo tom de voz, todo mundo na paz. Já pensou? Se você não tiver uma pessoa que fala alto igual eu para poder chegar no lugar, fica sem graça. Porque lá nós vamos estar sem máscara. E aqui nós precisamos de aprender. E a caridade é o nosso aprendizado. É ela que nos vai fazer aprender e ainda mais, vai nos diferenciar ainda mais. Nós só precisamos assumir quem nós somos. Não importa o meu cabelo, não importa se o ano passado eu era loura, platinada, com cabelo grande, unha grande, agora eu estou aqui meia careca, sem fazer unha, porque o meu caráter não vai mudar. Nós esquecemos disso. Nós sempre estamos procurando aquela pessoa que nós queremos ver no nosso próximo. E não vai ser assim. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, ele é todo dedicado à caridade. E o título dele é Fora da Caridade não há salvação. E qual que é o início desse capítulo? Ele fala de duas parábolas. A parábola do bom samaritano e a parábola dos bodes e das ovelhas. A parábola do bom samaritano, ela foi contada já no início das pregações do Cristo. A parábola dos bodes e das ovelhas, ela já foi contada quando Cristo já estava indo já para os seus últimos passos aqui nesse mundo de provas e expiações. Foi a última parábola que ele contou. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já usei essa didática dessas duas parábolas, eu sempre colocava
Espiritismo, ele coloca a dos bodes e das ovelhas primeiro. E essas duas parábolas, elas são totalmente um aprendizado que o Cristo nos trouxe, aonde nós encontramos a caridade na essência. Todas essas duas parábolas. Então, o que é a parábola dos bodes e das ovelhas? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Uma das primeiras alianças que Deus fez conosco. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, presta atenção, os justos, as pessoas que praticaram isso, sem saber o que estavam fazendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a uns destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então aqui nós encontramos com pessoas, com irmãos, que nessa parábola o Cristo fala: os justos, aqueles que já praticaram isso naturalmente, sem recompensa alguma. Sem nem saber que estavam praticando. Sem saber. Como criança, os nossos filhos, eles praticam a caridade com nós diariamente, acordando, abrindo os olhos e sorrindo para nós. A gente fala: ah, meu anjinho. Aí depois que cresce, fala assim: meu Deus, o que esse menino virou? O que essa menina virou? Eles então praticaram isso com naturalidade. Um exemplo aqui, Maria de Magdala, quando ela acolhe os leprosos e vai falar de Cristo para os leprosos. E no seu momento, onde o seu corpo já estava vencido, como o corpo vence, ela contrai lepra. E o próprio Cristo, como diz Humberto de Campos, vem retirá-la do seu corpo para poder recebê-la no plano espiritual. É natural. Naturalidade. Então a caridade é algo natural nosso. Mas se nós não assumirmos quem nós somos, aí ela deixa de ser natural. Mas a vantagem disso tudo é que, de vez em quando, a gente pratica alguma coisa e nós vamos o quê? Exercitando. Até ela se tornar o quê? Natural. Não tem problema eu ajudar alguém e bater o negócio lá do celular, como chama? A foto que eles falam? Selfie. E mostrar que eu estou ajudando. Não tem problema não, vai praticando. Até chegar tão natural que você vai até deixar o celular em casa e vai para a rua praticar a sua caridade sem o celular. A
aquela fala, eu acho que é do André Luiz, acho que o André Luiz tem fala que a disciplina percebe a espontaneidade, né? Não sei se é ele que fala isso não. Mas tem uma fala Emmanuel. É o Emmanuel? Ele falando com o Chico. Ah, tá. Disciplina percebe a espontaneidade. Porque Emmanuel pede a Chico, né, com todas as indagações que ele fez, que agora aqui eu não lembro quais são, ele pergunta uma coisa e fala disciplina. Disciplina. Se você tiver disciplina, você consegue fazer absolutamente tudo. Só que a disciplina dói, porque a disciplina é o cumprimento do dever. Encontraria a gente, às vezes, Te deixa magoado. Te deixa muito magoado. Né? Mas nós estamos o quê? Em fase de crescimento ainda. Mesmo Emmanuel ter falado para nós que quando Cristo nasceu na manjedoura, nós atingimos a nossa maioridade espiritual. Está lá no livro A Caminho da Luz, missão a manjedoura. Nós já estamos de maior. E quando eu viro para o meu pai e minha mãe e falo assim, nossa, eu estou doida para poder ficar de maior. É para eu poder fazer o quê? Eu quero, na hora que eu quero. Aí é que você cai do cavalo, porque nada disso vai acontecer. Não é? A gente é mais escravo ainda. Nada disso vai. Aí a gente sente falta da infância. Ai, eu queria ter ido para a terra do nunca, para poder ficar com o Pentecão, mas eu não consegui. Eu moro sozinha desde os 21 anos de idade. E até hoje eu nunca fiz o que eu fiz. E hoje eu vou fazer 50 anos esse ano. Eu ainda não consegui fazer o que eu fiz. Eu acho, Isso. eu acho que a gente só vai fazer o que a gente quiser quando o que a gente quiser for a vontade de Deus. Aí a gente vai fazer o que a gente quer, igual Jesus, né? Jesus fazia o que ele queria. Porque tudo que ele queria, ele fazia a vontade, né, de Deus. É mais ou menos isso daí. E aí então não é para ninguém poder ficar chateado, não. Tudo que acontece na sua vida está de lucro. Porque o mais difícil ficou lá atrás no Antigo Testamento, que nós já passamos. 2023 anos atrás. O mais difícil nós já passamos. Né? Naquela música do Tim e da Vanessa, tem uma parte que o Gladson coloca lá, né? Acho que é a música Pedro. Depois do mestre, martírios são troféus. Então hoje todos nós estamos em primeiro lugar. Agora só basta sorrir, porque nós estamos em primeiro lugar, mas a gente vive chorando. A gente vive chorando. Nós estamos chorando. E aqui na parábola, a última parábola do Cristo, as pessoas que fizeram tudo com naturalidade, eles fizeram para quê? Para o próximo. Para o próximo. Porque você, quando está doente, você não se visita. É pelo contrário. Você se empobrece, se afasta de você mesmo. Porque você coloca a culpa em Deus. Eu não presto para nada. Para quem você fez isso comigo, Deus? Para quem você fez isso comigo? E na parábola do bom samaritano, que está lá na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Kardec coloca a parábola dos bodes e das ovelhas e após a parábola do bom samaritano. Que essa parábola, ela nos fala do quê? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de lá. E de igual modo um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem
chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu lhe pagarei quando voltar. Essa parábola aqui, Jesus fala ela para poder mostrar para o sacerdote, para ele responder quem é o meu próximo. Aí nós vamos aqui, ó. Jesus fala que o samaritano moveu-se de íntima compaixão. O que é compaixão? O nosso dicionário, aí eu vou dar um pouquinho, fala que é um sentimento piedoso de simpatia para a tragédia de alguém. E o nosso dicionário, olha para vocês verem como que no século XXI nós ainda estamos, né, com faltas de alguma coisa com relação à lei de Deus, mas outras já estão se ajustando. O nosso dicionário fala que é uma participação espiritual na infelicidade alheia. O nosso próprio dicionário fala isso, que compaixão é isso. E o samaritano, ele teve esse, o quê? Sentimento. E o que a doutrina espírita fala sobre compaixão? É o sentimento que melhora ela, a caridade conduz, porque a compaixão, quando real, provoca a ação, tendo impulsores, a abnegação e o sacrifício. Não é isso que está na parábola? É exatamente isso que está na parábola. O samaritano, em momento algum, ele pensou o que ele iria perder se ajudasse aquele homem, mas ele praticou a verdade. São degraus maravilhosos que suavemente elevam o ser às alturas da perfeição e que ele sobe. Quem tem compaixão sobe esses degraus, auxiliado pelas asas das virtudes que caracterizam a caridade. Então, na hora que você sentir o ferrãozinho da compaixão, não volta atrás e fala assim: ah, não, se eu fizer isso eu vou ser bobo, não vou fazer nada disso não. Não volta atrás não, porque você vai estar subindo um degrauzinho aí na sua evolução. Porque muitos de nós temos compaixão, olhamos para aquela situação e queremos ajudar, mas aí você fala assim: eu não vou fazer isso não. Você acha que eu vou ser bom? Eu vou ajudar ele aqui agora, semana que vem ele vai estar no bar com os amigos, comendo
nós não fazemos com realmente o amor que Deus nos propôs para poder exercer a caridade. E todas as palavras aqui são de Allan Kardec. A lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo. Para quem tem a cara fechada igual eu, se começar a praticar a caridade verdadeira, vai ficar rico o dia inteiro. Olha só que maravilha. Origem de todas as virtudes e a base da ordem social. Quem repara nos preços dessa semana da Páscoa? Quando foi sexta-feira, tudo teve aumento de 100%. Principalmente o danado de chocolate. Para a mamãe não ter dinheiro para poder comprar pelo menos um batom para o filho. Até o ovo Aumentou? Ovo. Eu não vou fazer isso não, graças a Deus. Ovo de Ah, o ovo de galinha aumentou. Ovo de galinha e ovo de coelho. Você está entendendo? A base da ordem social. Quais os tipos de caridades? Caridade é só material, que eu ajudo o outro materialmente? E a moral? O que é? A caridade moral é eu entender, igual aqui no início, né, do BIP, benevolência e indulgência, é eu entender o meu próximo. Você pode estar praticando a caridade material até com aquele irmão que você vai ajudar, conversando, falando de Deus, porque eu acho que, além de mim, tem mais alguém que já passou pela situação. Eu não quero que você venha falar de Deus comigo, não. Eu estou precisando de dinheiro. Porque, às vezes, ouvir hoje está uma dificuldade tão grande de encontrar alguém que ouça, simplesmente ouça. Né? Que as pessoas estão com a necessidade muito grande de falar e falar. Então, às vezes, apenas ouvir, né, já é uma qualidade que a gente está fazendo. Essa é a caridade moral. Quando a gente vê Kardec falando isso daqui, que está lá no livro Obras Póstumas, a base da ordem social. O governo, que ele tem a missão de cuidar de nós, o empresário, que tem a missão de cuidar de nós, ele subiu o preço, ele está praticando a caridade? Não. Ele vai ter um funcionário revoltado, mas não é um funcionário revoltado. Pelo amor de Deus, vamos avançar. E aí é que começa, né, aquela onda. Acontece lá nos Estados Unidos e repercute em tudo. Uma pessoa que não tem religião, mas tem o hábito de orar de manhã, à noite, ele está praticando caridade? Tá. A oração é um ato de caridade. Principalmente para conseguir mesmo, né? O nosso dever começa, você cumpre o seu dever quando você tenta cumprir a lei de Deus, depois você olha para você e depois para o próximo. E aí nesse meio, aí você só fica em você e vai vir egoísmo. Aí você vai ficar travado aqui e não vai para frente. Não vai para frente, você não anda. A caridade é a base, a pedra angular de todo o edifício social. Sem ela, o homem só construirá sobre a areia. Exemplo, lojas americanas faliu. Ela deu ótimas oportunidades para quem não tinha experiência, mas ela também não cuidou da sua base ali. E aí, desandou. Uma empresa ótima para os nossos jovens começarem a trabalhar. Mas eles não cuidaram dessa base aqui. Kardec nos fala. Ótima empresa. Mas a base a gente mesmo. Nós temos de cuidar de nós.
Nós temos de saber o que acontece dentro do nosso lar. O que aconteceu para a Fraternidade Miramês fazer esse negócio bonito aqui, ó? Que agora tem lugar para poder colocar a copa. Você está entendendo? Por que tem essa cadeira aqui? É filosofar. Entendeu? Por que o pai chama a atenção do filho enérgico? Lá cuidar do menino, vai ficar deprimido. O pai falando desse jeito, vai nada. O pai sabe do que ele está falando. O que não pode é maltratar. É maltratar. A caridade é uma escada de luz. O próximo é um degrau evolutivo que faculta a ascensão, e o auxílio fraternal é o ensejo iluminativo. Ouvir. Auxílio fraternal. Calar. Não vou divulgar nada não, hein? Já chega Facebook e o outro lá. Joana de Ângeles. Palavras de Joana de Ângeles, através de Paulo Franco. Agora, se fora da caridade não é salvação, o que é ser salvo? A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Se eu aprender que tenho de atravessar a rua olhando para os dois lados, eu não vou ser atropelado. Então eu vou estar salvo. Mas se eu começar a desafiar Deus, a não me renovar sempre, aí uma hora o carro vai me pegar, ou até o boi que passar. Porque eu não vou estar me renovando, eu não vou estar me aprimorando. Eu vou estar confiando mais em mim do que na lei divina. É o tal de desafiar Deus. Chico Xavier, um maior, lá no capítulo 15. Libertação e preservação do espírito quanto ao perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade. Confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos da evolução. Chico Xavier, o Espírito da Verdade, capítulo 8. Segundo conceito de salvação. Então, nos salvar é respeitar a lei de Deus, é agradecer os seus 5 minutos que você sai de casa mais tarde, do namorado que você perdeu, do término do noivado e de outras coisas mais que a sociedade está fazendo tempestade no copo d'água. Isso é nos salvar, é nos agradecer o tempo todo. E nós vamos aprender a agradecer somente se a gente entender esse facho de luz. E o próprio Cristo, em outras palavras, ele deu receita sobre a prática da caridade. Só que essa receita, ela é muito difícil de fazer. Que receita é essa? As bem-aventuranças. Lá nas bem-aventuranças, como em qualquer palavra do Cristo, nós encontramos a receita da prática da caridade. Olha só que o Espírito Mariano, lá no livro Falando a Terra, no capítulo 32, fala sobre as bem-aventuranças. A palavra do Cristo no Sermão da Montanha possui muito mais desafio do que conforto. Gente, Jesus e Deus não vai fazer igual o papai e a mamãe bonzinhos, que se você deixou de ganhar alguma coisa na rua, você vai para dentro de casa e vai te abraçar, te colocar na cama e
caridade, aonde nós vamos estar angustiados e com tanto calor de tanta injustiça que a gente vê nesse mundo, é que nós vamos encontrar a sombra que nós estamos precisando. Porque é só nela que nós vamos viver em paz. E o que é esse viver em paz? Eu lembro que o Cristo, quando esteve conosco, Ele nos deu a sua paz. Só que nós precisamos saber usar a paz que Ele nos deu, que até hoje ainda nós não sabemos. E quando nós praticamos a caridade, nós encontramos essa paz aí que nós precisamos. Agora eu vou fechar. E essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Quando Paulo, seguindo o conselho de Ananias e Gamaliel, foi para o deserto se preparar para cumprir aquilo que o Cristo pediu a ele foi para o deserto de mãos vazias. Nas nossas angústias, nos nossos desesperos, nós temos de olhar para dentro de nós mesmos de mãos vazias, para a gente poder entender e sentir esse perfume que existe dentro de nós, que precisa ser exalado, que é o perfume da verdade. Que a paz do Cristo esteja conosco. Eu agradeço a casa e a todos vocês. Nós aqui agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, a nossa irmã Kênia, pela exposição. Nós vamos passar por nossos recados. Nós teremos um seminário literário-musical, tema Memórias de um Suicida, do livro de Ivone Pereira. O expositor será nosso irmão Cadinho. Apresentação musical com o grupo Laboro e Verbos Diversos se realizará no dia 27 de 5 de 2023, a partir de 18h30 no local Rua José Barra 509, espaço de estrutura, tendo o preço do ingresso R$ 25, que está disponibilizado na nossa biblioteca. Temos também o atendimento fraterno nas segundas e quartas-feiras, deixar o nome na recepção a partir das 19 horas. Orientação espiritual nas quartas-feiras, deixar o nome também na recepção a partir das 19 horas. Atividades, nós temos outras atividades na casa também, que fica toda disponibilizada na recepção. Todos que quiserem podem e devem procurar saber, se possível, participar, porque essa é a introdução da verdadeira caridade. A nossa irmã Kênia nos trouxe que a caridade por patrimônio, que é aquela que você faz sem perceber, e principalmente, gente, como a nossa irmã Rosália trouxe, atentar um pouquinho para a caridade moral, aprofundar nesse tema, porque o espaço do palestrante aqui é 50 minutos. Por mais que ele queira abordar, aprofundar, a gente não tem tempo para isso. Mas fica aí a dica para que a gente aprofunde, para que a gente busque, porque isso é o que vai fazer a diferença para a gente na sequência da nossa caminhada no plano espiritual. Agora nós vamos fazer a prece de encerramento, e contando com a caridade de todos vocês, para o silêncio na hora da fila do passe. Jesus, Mestre amado, Pai de infinita bondade e amor, agradecidos estamos por esse banquete recebido nessa manhã, esse banquete espiritual, agradecendo a todos os mentores dessa casa, a todos os colaboradores, a todos os presentes nos dois planos da vida que nos oportunizaram a receber essa dádiva. Pedimos, Jesus, por todos aqueles irmãos nossos que se encontram em dificuldades morais, em crises, em abandono, em dores, os nossos queridos irmãos que se encontram nos hospitais, nos uniformes, e presos, Jesus, nas suas mazelas pessoais. Que a vossa luz e a vossa misericórdia visite a todos, que cada lar aqui representado nos dois planos da vida possa receber nessa manhã, de domingo, a visita dos seus mentores de luz.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte.